Olá pessoal, vamos agora fazer uma última análise das questões de História e Geografia. Vamos lá então para mais uma rodada. Vamos lá. Bom, aqui é Rodrigo Berratti. A gente está tendo então uma aula sobre Ciências Humanas e suas tecnologias. Na questão 85, Polo Sul 2100. Oxente, aí mostra aqui, né, a charge. Que frio, né? Pinguim no Nordeste. Pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Acabar com a natureza, aqui as mudanças climáticas. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que, pessoal, nos últimos anos nós passamos por mudanças climáticas enormes, desencadeadas por desmatamento, por uso demasiado de petróleo e derivados de petróleo. E estamos literalmente desmatando, principalmente a nossa Amazônia, com árvores que podem ter até mais ou menos 1000 anos, como as castanheiras. Então a gente tem que preservar essas riquezas naturais. Veja a foto do Greenpeace aqui, da Embrapa. Olha os cortes de madeira absurdos para fazer pastagens. Então nós literalmente estamos queimando nossa preciosa floresta, que demorará séculos para ela voltar a seu estado original. Bom, na A, os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que caracterizem. É errado. B, as intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que em outras partes do globo. Não. Elas só sofrem muito com esse problema. C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação de queimadas. Não só isso. A diminuição da queima de produtos à base de petróleo. D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como os polos. Sem dúvida nenhuma. D. Já é a resposta. E E. Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional, não, global. A gente vê nas fotos, veja o desmatamento na Amazônia. Eu estou fazendo essa letra vermelha para demonstrar o sangramento desse recurso, né? Tá? Claro que árvores não tem sangue, tem seiva. É só para caracterizar isso. Aqui uma foto de satélite mostrando as áreas de desmatamento. Eles são enormes e elas estão migrando para regiões próximas do rio Amazonas. Essas são as regiões hoje que estão mais sendo afetadas. Tendo um super número de queimadas nessa região. Aqui fotos do Cibers, que é o satélite de monitoramento dessa região. Bom, questão 86. O clima é um dos elementos fundamentais, não só na caracterização das paisagens naturais, mas também no histórico de ocupação do espaço geográfico. Então a gente tem essa análise, tendo em vista determinada restrição climática, a figura que representa o uso de tecnologia voltada para a produção aqui não tem, aqui gado. Então estou falando de paisagens naturais, uso da tecnologia. Mas aqui a gente tem um reflexo, claro. Não é? Nessa região então há o uso de zonas irrigadas, com regadores gigantes, super regadores, que fazem verdadeiro milagre. Aqui são recursos naturais, parque eólico, energia, que é uma outra área. Aqui, criação de gado. Então a gente tem essa análise criteriosa, que deve ser usada então como um critério para a gente fechar essa questão. Então está muito claro que nessa questão, mais do que tudo, o uso mecanizado. Aqui na Arábia Saudita com certeza não tem terra agricultável, e mesmo assim, Arábia Saudita, é impressionante
como o homem pode modificar a região, né? Usando a alta tecnologia. Isso é fantástico, né? Sob todos os aspectos. Incrível, né? Deixa eu... Deixa eu só ligar aqui o computador. Bom, então é isso que a gente vai ter para analisar aqui. Bom, então vocês viram como é incrível o uso, olha, no deserto, né? Fazendo agricultura. Se eles conseguem, o que o Nordeste não conseguiria, né? É importante que a gente continue a análise das questões, né? Então vamos lá. Só ligar aqui, tá ligado? Tomada. Agora foi, né? Ainda não. É difícil ligar assim. Bom, pessoal, vamos até o fim aqui da bateria. Estou conseguindo ligar a bateria aqui do computador. Será que não? Pronto, vamos lá, voltando. Então, desculpe, gente, eu estava colocando a tomada aqui. Bom, na questão 87, na figura observa-se uma classificação de regiões da América do Sul segundo o grau de aridez verificado. Então, ó, demais áreas, semiárido, chove. Aqui é árido sempre, deserto do Atacama no Chile. Outras áreas semiáridas também, próximos ali, subúmido e demais áreas. Muito bem. Bom, no item... Então vamos lá, nesse do gráfico, a letra... Vamos ver qual é a resposta que está ligada a essa resolução. Vamos lá. Vamos ver então qual será a resposta. Galera, em relação às regiões marcadas na figura, observa-se que a existência de áreas superáridas, áridas, semiáridas. Superárido, que é essa região aqui, né? Regiões desérticas. É resultado do processo de desertificação de intensidade variável causada pela ação humana. Não, isso aqui é natural. Não, esse é um deserto natural causado pelo sorgimento dos Andes e diminuição então da umidade. A umidade aqui é muito baixa, porque não consegue vir a umas massas de ar aqui frias que não conseguem passar para cá. Ocasionados principalmente pelos Andes, e como aqui as águas são geladas, águas gélidas, você tem uma diminuição da umidade, baixa evaporação.
Isso é ocasionado naturalmente. Ok? B. Não é sempre que as águas geladas vão causar isso. Depende dos ventos, etc. Um conjunto de fatores. B. O emprego de modernas técnicas de irrigação possibilitou a expansão da agricultura em determinadas áreas do semiárido, integrando seu comércio internacional, sem dúvida. Principalmente aqui, ó. Tá? Aqui, ó, mangas, uma das melhores uvas do mundo. Azeitonas são já produzidas no semiárido nordestino. Que beleza! Eu adoro o Nordeste. Eita, nós! Que maravilha viajar para lá. Então, letra B. B de bola. Tem um clima muito gostoso também, né? O povo é muito agradável, gente fina. Então, vamos lá. Questão 88. Vamos continuar. Falando de Brasília. Brasília. Infelizmente, tem políticos mal intencionados lá, né? A cidade é tão bonita. Linda, né? Nossa cidade, com a arquitetura Oscar Niemeyer. A mais profunda objeção que se faz à ideia da criação de uma cidade, como Brasília, é que o seu desenvolvimento não poderá jamais ser natural. É uma objeção muito séria, pois provém de uma concepção de vida fundamental, de que a atividade social e cultural não pode ser uma construção. Esquecem-se, porém, aqueles que fazem tal crítica, que o Brasil, como praticamente toda a América, é criação do homem ocidental. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arte, UNB, 2006. As ideias apontadas no texto, então, mostram, vamos ver, o que está sendo caracterizado aí. Vamos lá. Então, aqui a criação de Brasília. Então, as ideias apontadas no texto estão em oposição porque a cultura dos povos é reduzida a exemplos esquemáticos que não encontram respaldo na história do Brasil. Claro que encontram, na América. Encontram. Cultura de povos, incas, astecas. B. Maias, clautemastecas. Né? B. As cidades, na primeira afirmação, têm um papel mais fraco na vida social, enquanto a América é mostrada como um exemplo a ser evitado. Não, errado. C. A objeção inicial de que as cidades não podem ser inventadas é negada. Não é negada não. C. D. A concepção fundamental da primeira afirmação defende a construção de cidades e a segunda mostra historicamente que essa estratégia acarretou sérios problemas. Não, já criticou de cara o processo. Primeiro entende que as cidades devem ser organismos vivos, que nascem de uma forma espontânea. A segunda mostra que há exemplos históricos que demonstram o contrário. Então tá aí, resposta, letra E de Eberhard. Então a análise que a gente pode fazer é que a primeira como uma cidade de organismo vivo, a segunda como um produto de formação histórica. Um tipo de formação histórica. Então, a primeira, formação natural. E a segunda, como produto social, histórico-social. Produto histórico-social. Beleza? Bonita, né? Brasília, olha aí os arcos, a ponte, né? Ponte de Brasília, sobre o Lago Paranoá. Linda, linda, linda essa ponte. Muito bonita, hein? As últimas obras aí de Brasília. Ficou muito bacana. Idealizado por Niemeyer também. Questão 89. Ciências Humanas, Enem 2009. À medida que a demanda por água aumenta, as reservas desse recurso vão se tornando imprevisíveis. Modelos matemáticos que analisam os efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade de água no futuro indicam que haverá escassez em muitas regiões do planeta. São esperadas mudanças nos padrões de precipitação. Então não se precipite. Precipitação tem relação com chuvas. Chuvas, nevascas, granizo, etc.
Tá? Então vamos lá. Então a medida... Então vamos ver. À medida que a demanda por água aumenta, então, vamos lá. A maior aquecimento implica menor formação de nuvens? Não. Maior formação de nuvens. Maior vai ser a evaporação. Maior a evaporação. Então, incorreto. B. As chuvas frontais ficarão restritas ao tempo de permanência de frente em uma determinada localidade. Não. Com o aumento da convecção em cidades, aumenta essa chuva frontal. C. A elevação do nível dos mares pelo derretimento das geleiras acarretará redução na ocorrência de chuvas nos continentes. Redução não, aumento das chuvas. Você aumenta a temperatura, tem um aumento da temperatura, aumento da evaporação. Elevação dos níveis dos mares pelo derretimento das geleiras acarretará redução da ocorrência de chuvas. Não, errado. E a origem da chuva está diretamente relacionada com a temperatura do ar, sem dúvida, sendo que as atividades antropogênicas, ou seja, ligadas ao ser humano, antropo quer dizer humano, tá? Antropo é humano, gênicas formadas pelos seres humanos, são capazes de provocar interferências em escala local e global. Sem dúvida, local, urbano, uma região, da região, pode ser uma região natural, e global, quando você tem ações em diversos países. Correto. Letra E, resposta desse exercício, falando de mudanças climáticas. Gente, é muito importante essa questão, porque existem céticos quanto ao aquecimento global. Mas eles não imaginam que existem milhares, milhões de pessoas queimando petróleo todo dia em indústrias de desmatamentos que afetam regiões fora, extra do interior do país. E também vão interferindo no aquecimento global, aumentando a camada de gases na atmosfera. Vamos para a questão 90. A última! Vamos que vamos! Então, na última questão, as áreas do Planalto, do Cerrado, como a Chapada dos Guimarães. Olha que região linda, gente. Maravilhosa região, maravilhosa. Olha as quedas d'água, incríveis, incríveis. Tá? A Serra do Tupirapuã e a Serra dos Parecis, no Mato Grosso. Com altitudes que variam de 400 a 800 metros. São importantes para a planície pantaneira mato-grossense, com altitude média inferior a 200 metros. No que se refere à manutenção do nível de água, sobretudo durante a estiagem, período de seca, nas cheias, a inundação ocorre em função da alta pluviosidade, ou seja, o aumento das chuvas. Tá? Pluvios, em latim, quer dizer chuvas. Tá? Aumento das chuvas, níveis das chuvas. Nas cabeceiras dos rios, no afloramento de lençóis freáticos, em águas subterrâneas, né? E da baixa declividade, ou seja, é um ambiente reto. Não tem muitos declives, ele é mais retilíneo, ele é mais aplanado. Tá? Declive, esses dois exemplos aqui, ó. 1 e 2, tá? Bom, durante a estiagem, a grande biodiversidade é assegurada pelas águas da calha dos principais rios, cujo volume tem diminuído principalmente nas cabeceiras. Então, cabeceiras ameaçadas, Ciência Hoje, a revista maravilhosa, recomendo a todos lerem e comprarem da SBPC. Então, a medida mais eficaz a ser tomada visando a conservação da planície pantaneira e a preservação de sua grande biodiversidade é a conscientização da sociedade e organização de movimentos sociais que exijam a criação de parques ecológicos na área pantanal, não só isso. B, a proibição da pesca e caça e ameaça, não só isso, está falando da água. Aumento de pastagens nas áreas de planície, não. B, C, D,
o controle de desmatamento e da erosão, principalmente nas nascentes dos rios, responsáveis pelos níveis de água durante o período de cheias. Opa, parece correta. Vamos ver se tem alguma mais correta ainda. E, construção de barragens para os níveis de água. Não é a resposta. Letra D, controle do desmatamento, sem dúvida, né? Da erosão, principalmente nas nascentes dos rios, responsáveis pelo nível das águas durante o período de cheias. Sem dúvida nenhuma. Veja lá, mostrando belíssima Chapada dos Guimarães. Olha que coisa linda, chapado, coisa maravilhosa, né? Essa região próximo de Cuiabá. Maravilhosa palavra, região maravilhosa. E deve ser preservada, e principalmente a região que tem então a próxima então a Várzea Grande e a Cuiabá pouco próximo, tá? Então é importante divisora de águas para a região pantaneira. Beleza? Que maravilha! Vamos dar uma geral em tudo que a gente viu hoje? Olha aí, uma geral de tudo que vimos hoje, tá? Nessa videoaula. E a gente encerra então dando uma demonstrada do que vimos, e eu me despeço dando um grande abraço a todos, tá bom? Grande abraço! Tchau! Estudem! Vamos Brasil! Tchau, tchau!